Encarnação de Esav e Jacó. A Torá, ela descreve a história de Jacó e Esav, e a gente sabe que eles eram filhos de Tzarraque. E que Tzarraque é um dos patriarcas de Israel. Diz que até os 13 anos não tinha diferença alguma entre eles. E a partir da morte, né, do seu avô Abraham, Avino, seus caminhos se separaram. Ou seja, um foi para um lado e o outro foi para outro. O Esav, ele se converteu num grande pecador. Jacó e Esav foram dois filhos de Tzarraque, né? Eles eram filhos desse patriarca. Até os 13 anos de idade, eles eram extremamente iguais. Ou seja, tinham as mesmas características em tudo. Depois dessa idade, cada um seguiu o seu caminho e, finalmente, com a morte de Abraham, as coisas vão se deslanchar, justamente para que os dois caminhem separadamente. O Esav, ele vai se converter num grande pecador e também um grande ateu. Gente, nós sabemos que ser ateu não acreditar que nossos atos possam gerar algum tipo de negatividade, seja esses atos os mais simples que possam existir. Esses atos, eles são punidos pelo Eterno para que a pessoa possa chegar àquele nível que ela tem que chegar. Então, o que acontece? Ele se converte em um grande pecador, e o Midrash diz que quando Abraham morreu, ele tomou dentro dele que não existia vida depois da morte, e nem tinha mundo vindouro. Ele viveu como um ateu, como nós conhecemos, e usam as suas regras e etc., para provar que Deus não existe, que a Hashem não existe. Então, tudo isso foi um início ali com Esav. Ele renega tudo aquilo que a sua família falava, e ele, então, decidiu seguir esse caminho. A sua primogenitura, né, ele também não deu valor. E aí ele também vai vender essa primogenitura. E ele vai ser o responsável por matar o Nimrod, de quem ele pega aquela roupa que vai ser usada por Jacó. O Midrash ainda vai relatar que Esav nunca foi circuncidado, pois ele nasceu vermelho. E por isso seus pais, eles não quiseram fazer a brit nele. Ele poderia sangrar até a morte. Então, eles decidiram que não faria isso. E ele não foi circuncidado ao 8º dia. E aí ele só poderia ser circuncidado aos 13 anos, assim como Ismael. Porém, quando chegou aos 13 anos, ele não quis se circuncidar, ele não quis fazer a sua brit e pertencer, assim, à família, aquele grupo ali que existia de Torá. E o Jacó, ele então teve que lutar para Esav, né, não receber a bênção do seu pai Isaac, né? Então, ele teve que comprar essa primogenitura lá de Esav, ele pagou para que ele pudesse receber essa primogenitura. Essas duas palavras, primogenitura e berahá, elas têm as mesmas letras em hebraico, como nós vamos ver aqui. Vejam, são as mesmas letras, está vendo? Só o núcleo da palavra é que muda. Ou seja, berahá e becorá. Elas têm esse mesmo questão para também falar sobre a questão da primogenitura. Que essa primogenitura, ela
somente funcionaria através dessa bênção. Sem essa abertura dessa bênção, essa primogenitura, de receber essa primogenitura, não poderia funcionar, não poderia acontecer. A gente viu na aula das matriarcas que houve uma troca de entrada de almas, quando o serpente engana a Rava, e a partir daquele momento, quem entra primeiro não é mais o primogênito, mas era o segundo que entrava. Muito bem. Com isso, com essa compra, já que Esav não dava valor e ele vendeu, ele começa então a perseguir o Jacó. Ele queria matá-lo, né? E aí, com isso, o Jacó ele teve que sair da Terra Santa e ele viveu com medo durante muitos anos do Esav persegui-lo e matá-lo. No final da sua vida, quando saíram os filhos de Jacó do Egito para enterrá-lo em Merat Hamarpelá, Mearat Hamarpelá, eles encontraram com resistência de parte de Esav, né? Porque a sua família exigia que ele, ao morrer, fosse enterrado ali, e não Jacó. Jacó não podia ser enterrado, esse era o que eles queriam que acontecesse. Nossos sábios declaram que, quando apareceram com essa exigência de Esav, não estavam motivados por orgulhos de ser enterrado em um lugar importante, senão porque Esav ele havia se arrependido das suas ideias ateias. E ele queria se retificar das suas más ações. E ele começou a reconhecer a vida do mundo futuro, ele começou a entender que realmente existia algo que não estava dentro daquilo que ele entendia como ateu. Então, ele viu que realmente esse mundo vindouro existia. E ele queria ser enterrado ali justamente porque ali é a porta da entrada e saída de todas as almas no mundo do mundo celestial. E ele queria ser enterrado ali por causa disso. O Esav, ele teve a oportunidade de levar à prática a ideia que tinha, e nesse momento eles começaram a pelejar entre eles, Jacó e Esav, seus descendentes. Hushim, que era filho de Dan, né? E neto de Jacó, Avino, ele pega uma espada, então ele decapita a cabeça de Esav. E ela vai rodar, até que ela cai dentro da cova de Marpela. Os nossos sábios vão dizer que o desejo de Esav de querer iniciar um novo caminho e retificar seus erros passados lhe deu o mérito de encarnar para levá-lo, né, levar a cabo essa retificação. Como acontece com qualquer pessoa, no final da sua vida, ela quer fazer techuvá, ela deseja voltar, ela viu que ela cometeu muitos erros, porém ela não tem mais tempo de voltar. Não existe um arrependimento final que você vai consertar os seus erros do passado. Não é só se arrepender. Existe também você consertar e corrigir aquilo que você fez. Quando isso acontece no final da vida da pessoa, ela não tem como se retificar. E aí acontece isso. Enquanto Jacó Avino, né, a sua alma já está 99% reparada, o único erro que ele teve, o Jacó, é que ele nunca se preocupou em salvar seu irmão. Ele nunca se preocupou em levar ele realmente para dentro da Torá. E a Torá vai criticar justamente isso. Quando nasceu Adná podia se casar com Esav, mudar o caminho dele, mas o Jacó não tinha medo que ela casasse com ele, e assim
ele não deixou. Então, Yaakov, ele perdeu uma grande oportunidade de salvar o seu irmão naquele momento. Esse foi o erro dele. Assim como nós temos muitos erros quando nós não aproveitamos o tempo necessário para explicar essas coisas para as pessoas que querem ouvir, que podem ouvir, ou então nos colocarmos no meio de pessoas que desejam realmente estudar a Cabalá com seriedade, com responsabilidade, para que elas possam evoluir as suas almas. E ele podia também ter exigido que ele fizesse techuvá, né? E que ele se circuncidasse, que ele casasse com a sua filha. Então, ele, ao invés de fazer isso, a gente sabe que nos encontros que eles vão ter ali, que o Esaú está com 400 homens, a Torá declara que ele esconde a Diná e ele não permite que ele veja ela. Na verdade, essa filha de Esaú, a gente vê Diná, né? Mas na verdade é Din, juízo. Quando as pessoas fazem os seus atos, elas não acreditam no juízo. Elas acreditam que em algum momento elas vão consertar, vai ter um arrependimento, Deus espera, que agora ela quer viver a vida e etc. E elas não sabem que esse din vai acontecer. Quando nós alertamos as pessoas sobre as reencarnações, a gente está falando exatamente sobre o din, sobre essa força divina, esse juízo que vai vir e que a pessoa vai ter que corrigir de qualquer jeito. De qualquer jeito. A intenção que o Eterno tem aqui é que a alma seja consertada, seja como for. Porque a pessoa, ela está usando a vida que o Eterno deu para ela para fazer o mal, ou para não ter a percepção de que tudo está na mão do Eterno. Dentro disso, eles dois tinham que regressar agora para fazer essa retificação. Ainda que o Yaakov ele consertou 99%, o que aconteceu? Ele tinha que voltar para consertar 1%. O seu ateísmo, ele tinha que consertar. A sua negação da vida após a vida, não vida após a morte, né? Mas a vida depois da vida espiritual, depois da morte do corpo, e os assassinatos que ele cometeu enquanto ele andava com os 400 soldados. Ele não fez a sua Brit Milá, e ele fez ali uma campanha para matar Yaakov. Então, ele tinha que consertar esses, 6 erros. A, B, C, D e E. Ou seja, 6 erros que ele teria que voltar para consertar. Já Jacó, ele devia regressar para ajudar o seu irmão a realizar esta tarefa. Ele tinha que agora retornar e ajudá-lo. Ou seja, aquele 1% do que ele não fez, ele só voltava nessa vida agora para consertar isso. Então, era só uma pequena chispa da Neshama que tinha que voltar. Não precisava voltar os graus todos da sua alma, né? Nefesh, Rua, não, só uma chispa de Neshama, esse 1% desses 99% tinha que retornar para consertar. Revela os nossos cabalistas que eles vão regressar como Rebe e Antoninos. Esaú foi o Antoninos e Jacob foi o Rebe, mais conhecido como o Rabino Yehudá Hanassi, autor dos primeiros textos registrados da Torá oral, que é chamado da Mishnah. Vamos considerar aqui, antes da gente continuar, as insinuações anteriores baseadas em letras e números. Hanassi quer dizer presidente, ou seja, toda sinagoga vai ter um nazi. Aqui está chamando de Hanassi. Porém, todos os líderes do Sanhedrin catalogados como nazi. Somente o Rabi Yehudá
é chamado de tal maneira, já que em hebreu este título formam as iniciais. Foi a chispa, ou seja, foi aquela chispa de Jacó vindo. Como vocês podem ver aqui, aqui eu tenho o nome Hanassi, e aqui eu tenho que ele foi a chispa dentro da palavra, que ele é a chispa de Jacó vindo. Esse é uma das formas de ver como uma pessoa dentro da Torá tem uma reencarnação em outra vida. Lógico que a gente sabe que toda a humanidade vai reencarnar, mas existiram esses homens que foram muito especiais, ou seja, ser dessa chispa não é, ter desse nível não é para qualquer um. Assim também como Esaú, mesmo ele tendo escolhido ser mau, ele também tinha uma chispa muito especial, porque ele descendia lá da Rívica. Aqui no B, ele rezou no Shabat, Titem Met Leakov, otorga o atributo da verdade a Yaakov. Na reza de Shabat, né, nessa reza chamada Titem Met Leakov, lá vai ser otorgado que a verdade, né, de Yaakov, que a palavra Yaakov soma igual 212, igual a que o do nome Reb. Nessa reza que existe dentro da Torá, Titem Emet Leakov, ou seja, o outorgamento e atributo da verdade Yaakov, isso está em Mihá 7:20. A palavra Leakov vai somar 212, como está aqui, ó, Leakov. Então, formou 212. A mesma gematria do nome do Rebbe, mostrando que ele era a reencarnação dessa chispa de Yaakov. O Yaakov Avinu, ele estabeleceu a reza de Arvit, e o Rebbe começou os Mishnayot com as leis de Arvit, ou seja, a mesma reza que foi estabelecida pelo Yaakov, como a gente viu lá no começo do nosso curso de reencarnação. Agora, também aqui pelo Rebbe, ele faz a Mishnayot das leis de Arvit. A Torá diz sobre Yaakov que ao finalizar de estabelecer a reza, ele foi dormir os sonhos, e ele despertou, né? Vaiktat Mishemot, e se despertou de um sonho, onde a palavra Mishenato significa também sua Mishnah, insinuando que ele escreveria essa Mishnah. Isso está no sonho de Yaakov. Veja como tudo está ligado. Foram questões que foram faladas na Torá, a profecia foi feita e a profecia aconteceu. O que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com as questões que nós vemos por aí em questões de revelações espirituais, que não tem nada a ver com a Torá do Eterno. Aqui nós temos Bereshit 28:16. Jacó acordou do sono e disse: certamente o Senhor está presente nesse lugar. Vai a Ketz e Yaakov, e aí eu tenho aqui a palavra Mishnot, Mishnah, mostrando que ele escreveria Mishnah. A gente tem que deixar tudo bem apertados, nós bem colocados, para que vocês possam entender. O Yaakov, ele vai terminar a sua vida vivendo 17 anos no Egito, né? Lá no Egito, quando ele entra lá no Egito, e ele vive 17 anos. Assim, o Rebbe também vai viver 17 anos, os últimos 17 anos da sua vida, em Tzipori, onde seus últimos dias, né, ele disse, tá vendo? Eu sou igual a Yaakov, eu vou morrer exatamente
17 anos depois de eu vir para essa cidade. Isso mostra a conexão espiritual que tinham entre eles dois. O Rebbe, ele tinha um outro título, isso já é na letra E, ele tinha um título, e ele era chamado de Rabbeinu Hakadosh, nosso sagrado rabino. A Guimará explica que ele recebeu esse título porque sempre cuidou da sua pureza masculina, igual ao de Jacob, também se comportou assim. A gente já explicou isso lá atrás, que o Jacob, ele só se casa com bastante idade já, se não me falha a memória, 60, 87 anos, e é o momento que ele casa sempre guardando o seu sêmen. No F, quando Rivka ela estava grávida, ela não sabia o que tinha no seu ventre. E aí ela foi consultar o Shem, que era filho de Noa. E ele falou para ele que existia duas grandes nações no seu ventre e que ela tinha ali, na verdade, o que é descrito na Torá é que ali sairiam essas duas pessoas, Antoninos, Rebe e Antoninos. Aqui, ó, a gente tem aqui a frase da Torá, onde está escrito que duas nações têm no seu ventre. Isso está lá no Bereshit 25. Sheni Goim BBT Nehe. Então, aqui a gente tem uma gematria de 502, e aí tem a mesma somatória da frase aqui, Ze Rabi Yehudá e V Antoninos. Está vendo aqui? Eu tenho o nome Antoninos. Que eles dois reencarnariam lá nessa época, no futuro, para consertar essa parte que eles tinham que acertar dentro das suas almas. Apesar da gematria mostrar tudo isso para a gente e mostrar esses pontos dentro da alma desses sábios, essa também é a busca que nós temos que ter por consertar as nossas almas. Se a gente não busca o Eterno e pede ajuda dele para consertar nossas almas, a nossa missão ela é falha. Ela não vai funcionar de forma alguma. Não se trata de emocionalismo, não se trata de estar em algum lugar que você se sente bem, ou de algum culto religioso, mas se trata da mudança interna de cada ser humano, buscando seguir aquilo que é real dentro da Torá para o seu conserto. G. A Guemará relata que cada vez que Rabi viajava ao norte de Israel, a uma pequena cidade chamada Aromi, para falar com Antoninos, lia em todo o caminho a Parashá Vaishlá, que fala sobre o grande encontro entre Jacob e Esav, o qual terminou com perdão, paz e respeito. Já que ambos eram descendentes espirituais, o Rebbe lia Parashá para conseguir o mesmo resultado. A viagem que ele estava fazendo para encontrá-lo, então ele tinha que produzir a mesma resultado do que tinha acontecido lá atrás, onde eles se perdoavam e tudo aquilo acontecia novamente. Vamos analisar agora a vida do Rebbe e de Antoninos, para comprovar a tarefa de reparação que ambos realizaram. A Torá está falando que a gente só vem para retificar. A gente não vem para mudar as questões que o Eterno colocou sobre as nossas vidas. Quem faz isso, na verdade, está seguindo o mesmo caminho de Ló, se afastando do Eterno. Quando ele se afastou do Eterno, ele começou a receber muito dinheiro, muito benefício, mas no final, o que mostra com a destruição é que ele morreria. Ele, as filhas e todos, conforme a sua esposa virou uma estátua de sal. Mas que ao compreender a Torá a partir daquele momento, então ele começa a gerar uma próxima reencarnação. A gente sabe que essa reencarnação ela pode ser tanto a pessoa morrendo como ela reencarnando em vida, passando para um próximo estágio espiritual. Exemplo, hoje eu sou egoísta, agora eu entendi a Torá e eu vou ser menos egoísta.
ou eu não vou ser egoísta. Esse menos egoísta já é uma reencarnação. E eu não me tornar egoísta já é uma reencarnação ainda maior. E assim são todos os processos dentro da alma. O pai do Rebbe era o Rambam Gamaliel, que era o rabino principal de Israel. Nos seus dias, o César Romano decretou a proibição de circuncidar esses meninos. Ou seja, todos os meninos de Israel não podiam ser circuncidados. E aí o Rambam Gamaliel, ele teve um filho. E o povo todo estava muito, né, alegre, eles esperavam muito esse menino. E quando o menino nasceu, então Gamaliel ele não teve dúvida e circuncidou o menino. Desafiou então a ordem imperial, ele circunda seu filho e chamou seu nome de Yehudá Hanassi, que seria, né, conhecido como Rabi Yehudá, que é o personagem, que é a reencarnação de Jacob aqui nessa história. A notícia chegou ao César e ele chamou o Rambam Gamaliel para que ele fosse a Roma com a sua esposa e seu filho, recém-nascido, e assim fosse julgado e castigado publicamente. Ao chegar em Roma, as esposas se conheceram, tanto de César como do Rambam Gamaliel. A esposa do César, ela ficou com pena do menino e disse à esposa do rabino: eu também acabei de ter um filho que se chama Antoninos. Você pega ele no lugar do seu filho, né? E você vai apresentá-lo para que não tenha nenhum juízo de acusação de que ele fez essa circuncisão, esse brit. A esposa do Rambam Gamaliel aceitou. Enquanto se desenrolava o juízo, a esposa do Rambam Gamaliel amamentou o Antoninos, e que fez com que eles se convertessem ali em irmãos de leite. Então, com isso, o Rambam Gamaliel ele fez com que a coisa terminasse bem, e César viu que se tratava de um erro, ele acreditou ali que se tratava de um erro. Então, aqui nesse caso, a gente pode dizer que o Antoninos, de alguma forma, salvou a vida do Rebbe, reparando assim aquela perseguição que ele fazia a ele para matar quando ele era Jacob. Agora ele estava salvando a vida do menino. Depois que eles cresceram, Antoninos se converteu no governador da zona de Israel e foi conhecido como Marcos Aurelius. Esse nome é muito conhecido. Marcos Aurelius Antoninos Caracalla, que terminou sendo César de Roma de 211 a 217 dessa era comum. E o Rebbe se converteu no presidente do Sanhedrin de Israel. Os dois chegaram a ter uma relação muito próxima, ao grau que o Rebbe era o maestro particular de Torá de Antoninos, que demonstrou muito interesse em saber e conhecer a Deus, o judaísmo e o mundo vindouro. A Guemará, ela vai explicar isso, que o Antonino construiu um túnel secreto do seu palácio até a casa do Rebbe e ocasionalmente iam estudar, ele ia lá estudar com ele. O que não era comum dentro dessa história, que na Guemará cite discussões halárricas entre rabinos, a menos que ambos sejam muito grandes na Torá. Já que se um sábio discute com alguém que não conhece a Torá, por lógica não se registrará opinião na Guemará, porque não tem porquê. Então, há uma exceção na Guemará de Maseret Sanhedrin, que relata uma discussão entre o Rebbe e ninguém mais e ninguém menos que o próprio Antoninos, e qual discute sobre o momento em que a Neshama
e o Yetzirah entram no corpo do ser humano. E vai trazer um assombro é que a opinião do Antoninos é que vai ganhar do Rebbe. O Rebbe não ganhou essa discussão. E com isso, a gente vê que, nesse caso, a Guemará vai proteger o Antoninos, mostrando o grau da alma que tinha ele, que era a reencarnação de Esav. Assim, o Rebbe Yaakov ensinou a Torá a Antoninos, Esav. Isso causou que ele fosse pelo caminho da conversão. E a primeira coisa que ele fez foi anular o decreto do César Adriano contra a circuncisão, ou seja, aquela circuncisão que não podia agora mais acontecer durante todo esse período da vida deles, e ele vai lá anular essa lei que foi colocada. Então, ele reparou lá a questão do Esav no que diz respeito à circuncisão, né? Ou seja, não se fez o brit, mas agora ele conseguiu consertar aquilo que ele tinha feito lá atrás. Continua relatando a Guemará que, ao chegar ambos à velhice, em uma ocasião, eles terminaram os dois de estudar e o Rebbe se aproximou do seu leito. E ao encostar-se e ao ver Antoninos, que tinha dificuldade para subir e encostar, ele se abaixou para ajudá-lo, servindo-lo de apoio. Rebbe disse para ele: você era uma pessoa de honra e não pode, né? Ele vira para ele: olha, você é uma pessoa de honra e não pode abaixar e ficar nessa posição diante de mim. E o Antonino lhe fala: quem me daria a honra de ser o teu servo no mundo vindouro? Seria uma honra para mim, mesmo eu sendo César, que eu fosse o seu servo no mundo vindouro. E eles tocaram nesse tema, então aproveitou Antoninos e perguntou ao Rebbe: crê que eu tenho mérito de estar no paraíso? Ou seja, o próprio Esav fala: você crê que eu tenho um mérito de estar no paraíso? Pergunto porque eu sou descendente de Esav, e o versículo diz que quem ficou do resto da casa de Esav, que não ficaria ninguém, é óbvio que não se refere ao mundo físico, senão ao espiritual. O que Rebbe respondeu? O versículo fala de quem se comporta como Esav, porém tu, que reparou teus caminhos, é merecedor do mundo vindouro. Mesmo que ele fosse lá da tribo de Esav, o que importava é o que você é por dentro. O que importa é o que você quer se transformar por dentro. E transformar a Torá que você vai usar para benefício próprio, ou a Torá que você vai seguir por amor ao Deus de Israel. A Torá que você vai seguir por amor ao seu próximo. Essa história é muito linda e muito bonita, ensina tanta coisa que a gente não sabia e que não entendia e que pode entender agora. E a Guemará, na verdade, ela não entra em detalhes sobre o mundo das reencarnações. E que isso pertence à parte mais mística e oculta e sórdida da Torá, como a gente está vendo aqui. A Guemará ela está dedicada às leis literais que devemos cumprir. Porém, uma vez mais, com esse relato, nossos sábios nos ensinaram muitas coisas. Nesse caso, que Antoninos, que é Esav, que é no mundo vindouro, e que ele vai chegar até ele. Olha que bonito. O próprio Esav sendo consertado dentro da Torá. Então ficou registrado na história como o Antoninos, ele fica registrado na história como César, que perseguiu os idólatras, mas ele se destacou muito mais por ser um homem que evitava a guerra e buscava a paz, cujo lema era, ele falava: eu prefiro não perder um soldado do que matar 100 inimigos. Com isso, reparou Antoninos a idolatria de Esav
e as guerras e matanças que ele causou. A Guemará relata que uma vez Antoninos mandou a Rebe vários sacos de moedas de ouro, e antes de perguntar, né, da pergunta de Rebe, para que era isso? Porque o Rebe também possuía muita riqueza. Antoninos disse: guarda isso, porque o seguinte imperador, ele não será tão bom como eu sou. E com isso você poderá pagar pela paz do povo de Israel. E realmente sucedeu que Deus, né, casou ali em Antoninos, que é Esav, devolvera a Jacó todo o valor de dinheiro que ele tirou através de Elifaz, que era o filho de Esav. Quando Jacob está saindo da sua casa, o Esav manda ele ir atrás do Jacob e pegar todos os bens que ele tinha, para que ele ficasse sem nada. E aí o Jacob fala para Hashem: Hashem, se o Senhor me der uma casa para morar, se o Senhor me manter aquecido e o Senhor me der alimento, eu vou te servir, meu Deus. O interesse dele não era em bens materiais, nem era em nenhum sucesso nesse mundo, mas era que ele pudesse manter dentro dele a Torá acesa e viva, para que ele pudesse colocar Deus acima de tudo. Nem era questão do mundo vindouro. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente faz todas as coisas possíveis para agradar ao Eterno. Qual foram as falhas de Esav para a gente terminar essa aula? Ele foi um grande ateu. Ele não quis circuncidar, ele negou a existência do mundo vindouro, ele perseguiu a Jacó para matá-lo e ele foi um grande assassino. Então, as reparações, ele teria que crer em Deus, ele teria que fazer uma brit, ele teria que esforçar-se para alcançar o mundo vindouro. Ele tinha que salvar a vida de Jacob, que agora era o Rebe. Ele tinha que ser um homem de paz e evitar mortes. E tudo isso foram as reparações que o Antoninos fez. Ele foi muito crente, um grande estudioso da Torá, ele eliminou o decreto contra o Brit Milá, né? E ele mesmo acabou se circuncidando, ele falou que ele queria ser o servo do Rebe, aceitando o que ele não tinha aceitado lá atrás, no mundo vindouro. Ele salvou, né, ao suplantá-lo diante de César, ou seja, ele tomou o lugar lá do menino, porque o Rebe estava circuncidado, aí ele foi no lugar do Rebe e assumiu lá perante seu pai, já que ele era um bebê, ele não foi reconhecido, e ele foi o César da paz. Enquanto o Jacob Avino, ele não fez nada para salvar o seu irmão, então ele foi maestro de Torá de Antoninos, que era Esav, e ele converteu a alma dele a seguir ao paraíso.